Tudo bem, pessoal? O meu nome é o professor Marco Antônio e hoje nós estamos aqui para poder aprender um pouco sobre Python. Então, nessa aula inicial, nós vamos trabalhar basicamente a parte introdutória sobre Python. Eu te apresento agora a ementa do que vai ser nossa disciplina. O módulo 1. Vamos falar um pouco sobre a introdução ao Python, que é especificamente esta aula. O módulo 2, vamos falar sobre variáveis e tipos de dados. O módulo 3, a gente trata sobre o controle de fluxo. No módulo 4, estrutura de dados, listas, tuplas e dicionários. E passamos para o módulo 5, onde nós vamos comentar sobre programação orientada a objetos, vamos fazer algumas aplicações, alguns exemplos, sempre utilizando o Python. Já o módulo 6, pessoal, introduzimos para vocês o que é o Machine Learning utilizando o PyTorch. Então, alguns conceitos básicos do Machine Learning e a sua utilização através do PyTorch. No módulo 7, faremos exemplos práticos de Machine Learning, especificamente na parte de classificação de imagens, para finalmente desenvolver juntos um projeto utilizando o Python, utilizando o PyTorch e a parte de classificação de imagens. Então, é isso, esse é nosso curso. Espero que vocês gostem dessa estrutura que a gente preparou para vocês com tanto carinho. Sem mais, vamos falar sobre o módulo 1. Introdução ao Python. Falando um pouco mais sobre o que vamos tocar nesta aula, foi feita uma divisão em 3 partes. As boas-vindas, introdução ao Python, falando sobre a história do Python, por que o Python é popular, é importante conhecer quais são as características que tornou o Python uma das linguagens de alto nível mais utilizadas no mundo, quais são suas aplicações, para depois passar a parte de configuração do ambiente de desenvolvimento. Vamos falar sobre a instalação do Python, fazer a instalação aqui junto com vocês, e após a instalação, claro, vamos testar um programa no Python, o programa clássico, imprimir na tela o Hello World e algumas outras coisas mais. Perfeito? Então, já falamos bastante, mãos na massa então, pessoal. Olha, o Python é uma linguagem que foi criada por Guido van Rossum, né? Ele foi holandês e essa criação se deu no ano 1991. Entretanto, a primeira versão que foi publicada e que foi utilizada, etc., só aconteceu no ano 1994. Então, essa é a versão 1.0. O pessoal começou a utilizar e viu que precisava de alguns acertos, algumas melhorias, e surgiu a versão 2.0 no ano 2000, onde se apresentaram como fazer listas, né, organizar a memória de uma forma um pouco mais eficiente, a parte de coleta de lixo, porque quando você faz um programa, muitas vezes as variáveis ficam na memória. Então, esse tipo de organização e gestão foi melhorada na versão 3. Mas já na versão, na versão 2. Mas já na versão 3, né, que foi difundida em dezembro de 2008, já foi um grande lançamento. Muitas coisas mudaram para a versão 2. A sintaxe, inclusive, mudou. Então, hoje em dia, nós ainda estamos em versões, né, da 3, 3.1, 3.2, foram aparecendo versões fazendo melhorias, né, ano tras ano, inclusive no mesmo ano, às vezes apareciam outras versões interessantes sobre a 3, melhorando alguns aspectos muito interessantes. Então, qual é a filosofia básica do Python, pessoal? É a facilidade de leitura do código, tornando o código um pouco mais aberto, mais próximo da nossa linguagem. Então, é uma das linguagens de programação mais populares e amplamente utilizáveis por uma vasta comunidade e um vasto ecossistema. Gente, agora por que o Python é tão popular?
Vamos ver algumas características interessantes por sua popularidade. Primeiramente, a facilidade de aprendizagem de uso. A sintaxe é clara, é legível, é muito semelhante, como eu mencionei, à linguagem humana. É muito versátil. O Python é uma linguagem de programação de uso geral. É usado para o desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, computação e muito mais, pessoal, muito mais. A gente vai ver alguns pontos específicos sobre isso. As bibliotecas e os frameworks extensivos. Então você encontra uma variedade muito grande de bibliotecas, de código aberto, livre, né, com uma licença que te permite utilizar para teu ambiente pessoal ou até comercial. Você sempre tem que verificar isso, cada biblioteca que for usada, né? A comunidade é forte. Então, essa fortaleza dessa comunidade te permite você encontrar bastantes blogs, exemplos, utilizando o Python. A compatibilidade e portabilidade. O Python é multiplataforma, o que significa que programas escritos em Python podem rodar em diferentes sistemas operacionais, sem a necessidade de alterações. Já outros programas não. Né? São muito orientados para o Linux, orientados para o Windows, etc. O Python não. O Python é bastante portátil. Tem mais vantagens ainda, pessoal. Por que o Python se tornou popular? Né? O desenvolvimento é rápido e a prototipagem também. Por quê? Porque conta com recursos de alto nível. Então, com poucas linhas, você consegue fazer bastante coisa. O suporte cooperativo. Então, grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Instagram utilizam o Python em suas infraestruturas. Então, graças a isso, você vai encontrar bastante suporte. A parte de integração, pessoal, o Python pode se integrar facilmente com outras linguagens, com outros frameworks, etc. Possui muitos APIs e bibliotecas que te permitem fazer isso. As atualizações constantes do Python te permite manter o Python atual, utilizando algoritmos novos que aparecem na academia ou em artigos científicos, etc. Sem mais, pessoal, eu vou mostrar aqui qual é a popularidade de diferentes linguagens. Foram escolhidos, claro, os mais populares. Embora essa fonte que eu estou mostrando seja uma fonte em específico. Se vocês procuram, pode ser que achem que outras linguagens são mais populares que o Python em segundo, em terceiro. Né? Então, depende muito da fonte. Ok? Então, a nossa fonte está escrita aqui, os distant jobs, ok? E tornando Python a linguagem mais popular no mundo, a linguagem mais utilizada. E, pessoal, eu vou, junto com vocês, fazer a instalação do Python seguindo esses passos que eu estou colocando aqui no slide, ok? Primeiramente, então, pessoal, após fazer clique nesse link, ou então você digitar o Visual Code no Google para procurar, você vai achar essa página, onde podemos fazer o download do Visual Code Studio. Né? Então, vai depender do sistema operativo. No nosso caso, estamos utilizando o Windows. Então, eu venho aqui e faço clique nesta parte, Windows. Ele fala assim, o download não verificado, bloqueado. Aqui é um executável, você vai permitir, beleza? Fazer o download do arquivo não verificado. Você permite ele fazer o download. Então, ele está fazendo um download, no meu caso, tudo que eu faço de download está direcionado à pasta de download do Windows. Vamos esperar ele finalizar. Não demora muito não, alguns segundos. Ok? Então, vou abrir um explorador ou então fazer clique diretamente aqui no arquivo de download. Ok, eu aceito e concordo. Você aceita os termos de licença do Visual Studio Code, vai em próximo. Eu recomendo você fazer a instalação no C,
para que ele rode mais rápido, etc. E você também tenha mais facilidade de configuração. Mas a princípio você pode instalar em qualquer diretório que seja da tua preferência. Vamos lá, eu não vou mudar o nome, né, do aplicativo e vou colocar aqui para ele adicionar a ação, para colocar aí no menu, né, do Windows Explorer o abrir com code. Né? Dessa forma eu abro direto um arquivo Python, C, etc. diretamente do Windows Explorer. E finalmente instalar. Okay. Ele está instalando, eu não vou parar aqui a gravação porque é bastante rápida mesmo a instalação, então acho que não vale a pena você até ter uma noção de quanto deve demorar no teu computador. Ok? Está quase finalizando. Perfeito, ele instalou e eu vou iniciar o Visual Studio Code diretamente dessa janela de informações e apresento a vocês, pessoal, como que é a janela do Visual Studio Code. Né? Ela é uma janela interativa, cada vez mais moderna, interessante. Muita gente utiliza esta ferramenta como um ambiente de programação, de desenvolvimento de projetos. Mas não é a única, existem outras opções. No nosso caso, vamos utilizar o Visual Code. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar o Python, porque, como falei, ele é um ambiente de programação, de desenvolvimento. Então, temos que instalar o Python. Nesta ferramenta, eu posso instalar algumas extensões. Por isso que ele resulta bastante simples de fazer a instalação. Então, se eu fiz clique aqui em extensões e estou escrevendo neste ponto o Python, porque lembrem bem, eu não tenho instalado no meu computador aqui nada de Python. Desinstalei para poder gravar esta aula. Então, aqui tem o Python, a primeira opção que aparece é o Python Microsoft, né? Linguagem Python suportado por esta extensão. Né? Vamos esticar um pouco mais esta janela para ver todas as informações. Então, eu tenho aí, e me fala, você quer instalar esta versão? Então, eu posso instalar, tá? É a versão 2024.2.1, é uma extensão para o Visual Code. Ele já vai instalar o Python aqui na minha máquina. É bastante rápido também, não demora muito tempo. Pessoal, uma vez instalado agora, nós vamos proceder a fazer o primeiro programa. O primeiro programa de muitos, tá? Vamos fazer muitos programas. Foi instalar, ok. E o que nós fazemos? Vamos vir aqui em Explorador, tá? E em File, eu vou escrever assim, ó, New File, um novo arquivo, New File. E vou colocar aqui o exemplo 1.python.py. Ok? Que é a extensão dos programas em Python. Dou Enter e ele vai me mostrar o explorador para me dizer aonde eu posso fazer essa gravação. No meu caso, eu já montei uma pasta em D, tá? Aqui, programas em Python 1. Então, eu vou novamente aqui, ó, colocar .py, certo? E criar o arquivo. Né? A minha pasta estava criada e eu estou criando aqui agora meu arquivo example1.py. Criamos o arquivo e ele aparece aqui, ó, nesse endereço que nós colocamos o exemplo, que está vazio. Né? Então, nós vamos escrever nosso primeiro programa. Qual vai ser nosso primeiro programa? Vamos imprimir na tela, certo? Uma mensagem. Bom, nós podemos imprimir, vou trocar aqui de idioma o meu teclado, sempre é bom programar em inglês, né, porque aparece realmente, né, o que você está enxergando, original, e quando está em português, né, alguns símbolos
você tem que memorizar qual é a posição, não é exatamente o que está desenhado no teclado. Então, print. Vou colocar bem-vindos ao curso de Python. Ok? Escrevi errado, né? De Python. Ok? Então, como rodamos esse programa? Simplesmente fazendo clique aqui, ó, Run Python File. Vai aparecer este triângulo e você executa ele. Você vê ó, que ele foi executado e aparece essa mensagem: bem-vindos ao curso de Python. Perfeito? Se eu quiser fazer mais uma linha, eu posso escrever assim, ó, A igual a 3. B igual a 6. C igual a A mais B. Enter. Vou dar um Enter. Imprimir. Print. Abro dupla aspa e falo o resultado é. O resultado tá. É. Tá bom? O resultado, os dois pontos, eu vou imprimir na linha de baixo. Agora, como não é um texto, um comentário, eu coloco diretamente C. Tá certo? Aqui até já está me ajudando o ambiente para poder programar, me dá essa sugestão de C. Se nós imprimimos, vai sair o resultado 9. Né? Se você quiser imprimir numa linha só, posso fazer o seguinte: vou selecionar toda essa linha, vou copiar aqui na parte inferior, tá? Colocar a letra F e dentro mesmo da dupla aspa, eu abro as chaves e coloco C, que é a minha variável. Finalmente, você vê como eu, na mesma linha, consigo colocar um texto, né, e a variável C, que teria que ser 3 mais 6, 9. 9, né? Então, print o resultado, 9. O resultado 9, linhas separadas. E aqui print F, o resultado C, que é uma variável. Você tem essa sintaxe para você dizer que ela é uma variável e está imprimindo na mesma linha. Perfeito, pessoal? Isso aí é o que eu tenho para apresentar hoje a vocês. Não deixem de assistir a nossa próxima aula, onde nós vamos fazer muitos mais exemplos, entrar de fundo aí a programação do Python. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais.